Olá pessoal, tudo bem? Nesse bimestre nós trabalhamos com retas e ângulos, mas como já faz algum tempinho, resolvi fazer aqui uma revisão para vocês estarem relembrando, ok? Elaborei aqui essa primeira questão que diz o seguinte, vamos ver aqui. Escreva os segmentos consecutivos que aparecem na figura abaixo. Vocês têm essa figura, a qual é formada por alguns segmentos de retas, né? E o que é um segmento de reta? Segmento de reta é a região de uma reta limitada por dois pontos. Por exemplo, aqui do ponto G até o ponto H é um segmento de reta, que é o segmento de reta GH. Daqui do ponto H até o ponto I é um outro segmento, HI. Então tem vários segmentos nessa figura, tá? Mas ele quer que nós escrevamos os segmentos que são consecutivos, tá? E a pergunta que eu faço é a seguinte: o que são segmentos consecutivos? Segmentos consecutivos são aqueles que têm um ponto em comum, ou seja, que tem um ponto que faz parte dos dois segmentos ao mesmo tempo, tá? Então eu posso dizer que o segmento GH e HI são consecutivos, porque eles vêm juntos, unidos pelo mesmo ponto, tá vendo? Então segmentos que estão juntos, unidos pelo mesmo ponto, são segmentos consecutivos, ou seja, eles têm um ponto em comum, tá bom? Então vamos colocar aqui, o primeiro segmento consecutivo aqui que nós temos é o GH, lembrando que o segmento de reta ele é representado por um pequeno traço em cima, tá? É a forma de representar um segmento de reta. Então, GH e HI são consecutivos. GHI, HI são segmentos consecutivos. Qual outro segmento consecutivo? Será que o segmento HI e LM são consecutivos? Não. Veja que eles estão distantes um do outro, estão separados. Não há um ponto em comum entre eles. Então, qual será o outro segmento que será consecutivo com HI? Vai ser IJ, né? Ou seja, eles estão juntos, unidos pelo mesmo ponto, que é o ponto I. Então, nós teremos aqui como segmento consecutivo também HI e J. Então, já são aqui, ó, dois pares de segmentos consecutivos. Mas tem outros aqui, ó. Por exemplo, o segmento IJ será consecutivo com JL, tá? Eles têm um ponto em comum aqui que é o J, pertence aos dois segmentos. Então, são consecutivos. Então, vou colocar aqui IJ, que é esse segmento aqui, ó, tá? E o segmento JL, aqui, ó. Então, IJ e JL também são consecutivos. E para finalizar, nós temos aqui também o segmento JL com LM. Eles estão juntos, unidos pelo mesmo ponto. Então, também são consecutivos o segmento JL e LM. Ok? Beleza, então. Escrevemos todos os segmentos consecutivos dessa figura. Agora nós vamos trabalhar aqui nessa questão número 2. O objetivo dessa questão é identificar ou diferenciar uma reta paralela de uma reta concorrente. Qual é a diferença? Quando duas retas são paralelas e quando duas retas são concorrentes. Por exemplo, vamos começar respondendo por aqui. O que é que ele quer que nós façamos aqui? Esse exercício, essa questão. Aqui diz, ó, classifique as retas abaixo, que são estas, como paralelas ou concorrentes. Ou seja, você vai dizer se elas são paralelas ou concorrentes. Letra A, M e P. M e P. Vamos localizar. Onde está a reta M? Que é a primeira que está pedindo aqui. A reta M é essa aqui, ó. A letrinha M aqui. Reta M e a reta P é esta aqui. Então, o que é que nós percebemos? Que a reta M, que é esta, está cruzando a reta P. Quando elas se cruzam,
elas são chamadas de concorrentes, ok? Tem um ponto aqui em comum, ó, por onde as duas retas passam. Então, M e P são retas concorrentes, ok? Agora vejamos a reta MN. Aqui está a reta M, a reta N. Veja que elas não se cruzam, ambas estão na mesma posição. Aqui, ó, reta N, reta M, tudo na mesma posição. Então, quando duas retas não se cruzam, quando fica uma lado a lado da outra, uma ao lado da outra, elas são chamadas de retas paralelas, tá? Então, a reta M e N são paralelas. Ok? Continuando, nós temos aqui as retas P e Q. Vamos ver então se elas são paralelas ou concorrentes. Onde está a reta P? A reta P é esta, que está na horizontal. E a reta Q, que é a outra que está pedindo aqui, também é horizontal, também está na mesma posição que ela. Então, P e Q são retas paralelas, né? Paralelas. Porque elas estão na mesma posição, aqui ó, P e Q, mesma posição. Elas não se cruzam, então por isso elas são paralelas, estão à mesma distância uma da outra, ou seja, lado a lado, né? Agora a reta N e Q são paralelas ou concorrentes? A reta N está aqui, ó, reta N, e a reta Q está aqui, ou seja, elas se cruzam, ó. A reta N com a reta Q se cruzam nesse ponto. Por isso elas são chamadas de concorrentes, né? A reta N e Q são retas concorrentes, ok? Beleza, então, vamos agora relembrar aqui algumas questões sobre ângulos, tá? Vamos a essa número 3 aqui primeiro. Essa número 3... ela fala o seguinte, ó. Classifique os ângulos abaixo como reto, agudo ou obtuso. Este ângulo aqui, ele é um ângulo reto, agudo ou obtuso? Veja, isso aqui é um exemplo de ângulo reto, tá? O ângulo reto ele também é representado por um quadradinho aqui, ó, e uma ponta, ou melhor, e um ponto. Então, esse primeiro é um ângulo reto. O ângulo reto, ele mede exatamente 90 graus, tá? O ângulo reto mede 90 graus, ok? Então, aqui nós temos o ângulo reto. O ângulo reto, ele tem o formato de um L, só que às vezes pode estar exatamente como um L, às vezes pode estar ao contrário, como é o caso aqui. Tá? Agora veja que a abertura desse ângulo é bem maior que este. Olha a abertura aqui, ó. Então ele vai daqui até aqui, sua abertura. É um ângulo bem maior que o primeiro. Ou seja, esse ângulo mede mais que 90 graus. Todo ângulo que mede mais que 90 graus é chamado de ângulo obtuso, ok? Ângulo obtuso. Ele mede mais que 90 graus. Ele tem entre 90, a partir de 91 graus já é obtuso, pois o de 90 é um ângulo reto, foi 91 já é obtuso, 91 até 179 graus é obtuso, tá bom? E esse ângulo aqui ele é mais fechadinho aqui, ó. Esse é bem aberto, esse aqui é mais fechado. Então esse ângulo é chamado de ângulo agudo. Por quê? Porque é um ângulo que mede menos que 90 graus, né? Ele é mais fechado que o ângulo reto. Então, é um ângulo agudo, quando mede menos de 90 graus. E concluindo aqui, só reforçando essa ideia de ângulo, nós temos aqui, ó, relacione corretamente
Ângulo obtuso, ele mede 90 graus, 180 graus, 32 graus ou 115 graus? Então, olha só, o ângulo obtuso, ele mede qual desses aqui? Eu vou fazer o contrário. Esse ângulo de 90 graus, ele é obtuso, reto, raso ou agudo? O ângulo de 90 graus é um ângulo reto, ok? O ângulo de 90 graus é um ângulo reto. Então, vamos relacionar aqui, ó, esse com esse, ok? Ângulo reto é o ângulo de 90 graus. Qual ângulo mede 180 graus? É o ângulo obtuso, o ângulo raso ou o ângulo agudo? Então, o ângulo que mede 180 graus é o ângulo raso, tá? O ângulo raso mede 180 graus. Ele é maior que o ângulo obtuso. 32 graus vai ser um ângulo obtuso ou agudo? Ou seja, o ângulo que mede menos que 90 graus é obtuso ou agudo? Vai ser agudo, tá? Ou seja, todo ângulo que mede menos de 90 graus, de 89 para baixo, por exemplo, é agudo. E então, 115 graus é a medida de um ângulo obtuso, tá? Certo? Olha só. O ângulo obtuso é esse de 115 graus, pois o ângulo obtuso, como já falamos aqui, ele é maior que o ângulo reto. E o ângulo agudo, esse de 32 graus, ele é agudo quando for menor que o ângulo reto, menor que 90 graus. Certo? Então, só resumindo, ângulo reto mede 90 graus, obtuso mais que 90, o ângulo agudo mede menos de 90 graus, ok? Então é isso. Havendo alguma dúvida, vocês podem estar revendo o vídeo. Persistindo a dúvida, podem me procurar, tá bom? Eu estarei esclarecendo aí algumas questões.